Shalom, meus irmãos. Estamos aqui para fazer aquele pequeno comentário da Paraxá. Essa, no capítulo 26 de Levítico, Berucotai, uma Paraxá muito especial que vai falar sobre bênçãos, sobre maldições. Também vai tratar sobre o assunto de votos. E aqui a gente vai ter uma pequena conversa para saber como proceder acerca disso. E essa Paraxá também traz um ponto bastante interessante, que é a questão da pessoa condenada à morte. É muito interessante a gente ter a percepção disso e falar também sobre a situação do pecado, porque o pecado leva a pessoa à morte, a um estado de condenação. Como que se dá essa situação de condenação diante do prisma da Torá do Eterno, tá? Por se tratar de uma paraxá pequena, nós vamos fazer parte da leitura dessa paraxá. No entanto, não vai ser uma leitura integral. Conforme a gente for lendo, a gente já para aqui e faz o pequeno comentário aqui da nossa paraxá Berucotai. Capítulo 26 inicia dizendo assim: Se nos meus estatutos, verso 3, se nos meus estatutos andares e meus preceitos guardardes e os fizerdes. Então, essa paraxá ela começa com um condicionante. Ela começa dizendo se. Então, é uma condição. Se você fizer o quê? Guardar os estatutos, andar nos preceitos, guardar. E se fizerdes, então se você proceder assim, conforme o teu procedimento, conforme o teu comportamento, conforme a tua forma de caminhar, então, se isso acontecer assim, darei a vós as vossas chuvas a seu tempo. A terra dará o seu produto e a árvore do campo dará o seu fruto. E continuará a vossa debulha até o tempo da vindima, que é a colheita da uva. E a vindima continuará até a época de semear, e comereis vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. E darei paz à terra, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. E farei cessar os animais nocivos da vossa terra, e espada não passará pela vossa terra. E perseguireis a vossos inimigos, e cairão a espada entre si diante de vós. E perseguirão 5 de vós a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e cairão os vossos inimigos a espada entre si diante de vós. E olharei para vós, e vos frutificarei, e vos multiplicarei, e afirmarei a minha aliança convosco. E comereis dos produtos guardados, e transferireis para outro lugar os produtos velhos, por causa dos novos. E porei o meu santuário no meio de vós, e não se enfadará a minha alma de vós. E andarei entre vós, e serei para vós Elohim, e vós sereis o meu povo. Eu sou eterno, vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis para eles escravos, e quebrei os canzis de vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Essa primeira parte da paraxá fala da bênção do Eterno. E aqui, não numerando tudo, mas a gente vai ter aqui o quê? Que é essa bênção condicionada, né? Que é essa bênção que ela te alcança, que ela estará sobre você. Se você guardar os estatutos e os mandamentos e proceder assim e andar no caminho do Eterno, né? Então essas bênçãos a gente pode lembrar, né? Você vai ter o quê? Pão a fartar. Então, aqui estão incluídas as bênçãos econômicas, a prosperidade. Você vai ter o quê? Segurança. Você não terá mais o medo, a ausência então de medo, que a pessoa que deita, dorme tranquila, sem se preocupar, sem ter medo, tá? Aí o Eterno fala que não terá espada, né? Então, ou seja, você tem prosperidade, segurança e não tem medo, que não tem espada passando pela tua terra, tá? Aí o Eterno fala assim: se você proceder assim, você terá paz na terra. E é muito interessante, né,
porque sem paz nós não temos nada. Você pode ter a bênção econômica? Você pode. Você pode ter segurança? Você pode até não estar com medo, ok, mas se você não tiver shalom, você não tem nada. Então, a Torá coloca aqui, o Eterno coloca esse ponto, né? Essa situação que é uma grandiosíssima bênção, uma pessoa que tem paz. Tá? Depois, ele não parando por aí, ele vai e fala o seguinte: você terá força e coragem. Força e coragem. 5 de vocês irão vencer 100 adversários, né? E 100 de vocês 10.000. Olha que coisa fantástica, não? 5 homens vencer 100 homens. Então aqui o Eterno está falando de capacitação, de eficiência, está falando de sucesso, tá? Então você será bem-sucedido, né? O teu serviço, a tua força para a batalha será imensa diante daqueles que não são, né? Que não seguem o caminho do Eterno. Que bênção extraordinária, né? Aí o Eterno vai falar também do aumento da população, né? Fala, olha, vocês vão ter bênção, paz, prosperidade, o fruto do campo, vocês não vão dar conta de comer o que a terra produz, né? E aí ele fala também, olharei para vós e vos frutificarei e vos multiplicarei. Então também ele vai multiplicar, né, a sua descendência. Enfim, é uma bênção realmente muito abrangente. Nós temos aqui o ponto alto dessa bênção, tá, condicionada, quando o Eterno fala o seguinte, verso 11: e porei o meu santuário no meio de vós. Então aqui é muito especial. O santuário do Eterno, então agora já é mais uma coisa, né? Falamos de 5. Agora o santuário do Eterno no meio de vós, e não se enfadará a minha alma de vós, ou seja, o Eterno vai ter prazer de ter você, de estar com você, não vai se cansar de você, né? Então, mais uma bênção do Eterno, tá? Maravilhosa. E o ponto máximo aqui dessas bênçãos que diz o seguinte: e andarei entre vós, a presença do Eterno na sua vida, tá? Então você tem prosperidade, segurança, ausência de medo, paz na terra, força e coragem, né? Aumento da população e a presença do Eterno, o tabernáculo do Eterno, né? Morando com você, e a presença do Eterno, tá bom? Isso é maravilhoso. Então essa paraxá, ela começa falando de algo que não precisa de muita explicação, a gente não precisa falar tanto sobre isso, mas pegando aqui num geral do que lemos nesse início de paraxá, dá para entender que aqui é um contexto de bênção, que é uma bênção abrangente, que ela pega todos os aspectos da vida de uma pessoa. Tudo que nós precisamos economicamente, de paz, de vitória sobre os nossos adversários, de capacidade para caminhar, para prosseguir, para produzir, né? De bênção, enfim. Tudo que a gente precisa está resumido aqui nesses tópicos da paraxá. E aqui nós temos então uma paraxá que ela vai falar muito sobre a questão da Teshuvá, indiretamente. Por quê? Porque tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, que nós vamos ler juntos, isso aqui é para quem está fazendo Teshuvá. Essa paraxá também ela vai falar sobre a questão da teimosia. Lá na frente você vai ver muitas vezes a Torá repetindo, né? Se andares contra mim com teimosia, eu andarei contra vós com furor de teimosia. Sabe por quê? Porque esse comentário de paraxá, talvez você vá assisti-lo, né? E não sabe que ele é dedicado para um grupo que nós temos há alguns anos, né? E a gente bate nessa tecla porque há algumas pessoas que sabem que tem que guardar a Torá, sabem que tem que andar de acordo com a palavra, sabem que tem que viver essa vida com o Eterno, mas anda em teimosia, né? Faz tudo errado, sabendo que o Eterno tem exigências,
sabendo que a bênção do Eterno está condicionada, como começa aqui nessa paraxá. Se você guardar os meus estatutos, se andar nos meus mandamentos, enfim, se você observar, aí sim, né? Se você estiver debaixo dos preceitos do Eterno, aí sim, todas essas bênçãos é para você. Então, tudo isso é para quem está fazendo techuvá. Mas você que não faz techuvá e sabe, né, disso, aí vem a grande novidade. Por quê? E também para quem faz e tem que cuidar para que não desvie o seu pé do caminho. Porque também tem um condicionante aqui, né? E uma promessa. Aqui, para quem está debaixo da Torá, tem a promessa de viver essas gloriosas bênçãos do Eterno, né? Em que o ápice, o ponto máximo dessa bênção é a própria presença do Eterno sobre a sua vida. O próprio Eterno tendo prazer de ter essa aliança contigo, não se enfadando de você, não se cansando de você e vivendo com você, habitando com você, o que está completamente harmônico com a Brit Hadashah, com aquilo que o Mashiach fala, virei e farei morada em vocês, né? Que nós somos o templo do Espírito, somos o templo da Ruach. Então, harmônico com tudo isso, a Torá está falando que esta é a promessa do Eterno para quem faz techuvá, para quem guarda os estatutos, guarda os mandamentos, tá? Verso 14. E se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses preceitos, aí a gente para aqui um pouquinho, né? Porque aqui a Torá sempre fala assim, todos os preceitos. E Yeshua fala também, né? Guarde até o menor dos mandamentos. A pessoa acha que faz uma coisa e está tudo certo. Não é. A gente não tem o direito de fazer um carrinho de compra e falar, isso eu vou colocar, isso aqui eu não quero. Não funciona assim. São todos os preceitos, é uma aliança, né? Então, se você aí, que anda em teimosia, está ouvindo esse comentário de Paraxá, né? Então, fique sabendo, se não me ouvirdes, se não fizerdes todos esses preceitos, e se os meus estatutos rejeitardes, que acontece muito, a pessoa ouve a palavra, está lá no nosso grupo, mas ela não guarda o Shabat. Por quê? Porque ela está rejeitando Yeshua, ela está rejeitando aquilo que o mestre ensinou, ela não guarda as prescrições alimentares. Por quê? Porque o que Yeshua falou está sendo rejeitado. A pessoa não toma partido, a pessoa não muda de vida. Por quê? Porque ela está rejeitando o Messias, rejeitando a Torá do Eterno. E se você proceder assim, se for assim a sua vida e o teu caminhar, então vamos lá. Se os meus estatutos rejeitardes, e se a vossa alma enfadar dos meus juízos, né? Porque é difícil, né? Quando a Torá não te serve, quando você tem que servir a Torá, quando você tem que fazer alguma coisa, aí você se enfada, né? Então, quando isso acontecer, né? Quando você se enfadar dos meus juízos para não fazer todos os meus preceitos, para violardes a minha aliança, também eu farei isto a vós. Agora vem a resposta divina. Então, para você que anda aí no pecado, na teimosia, rejeitando Yeshua, negando a Torá, né? Traçando aí uma caminhada fora dos estatutos, dos preceitos, dos juízos do Eterno, vivendo de acordo com a tua religião, com a tua crença, com a sua forma de entender, com a sua interpretação. Aí agora veio uma ótima lista para que a gente tome conhecimento, né? Porque precisamos entender uma coisa. A pessoa fala assim, eu creio em Yeshua e tal, mas as escrituras dizem que se você crer em Yeshua, como dizem as escrituras, não é como você quer, não é como diz a sua doutrina, não é como diz a sua interpretação, mas se você crer nele, como dizem as escrituras, então rios de águas vivas fluirão do seu interior. Por quê? Porque está harmônico com essa paraxá. Porque então, se você crer em Yeshua, cumprir os preceitos do Eterno, andar no caminho da Torá, o Eterno se fará presente na sua vida. E se você é um templo da Ruach, se você é um templo do Espírito Santo, como vai ser diferente do que rios de águas vivas fluírem do seu interior, se o Eterno habita em você?
né? Então ele fala assim, olha só. Também farei isso a vós. Isso para os desobedientes, tá? Para quem o rejeita. Porei sobre vós o terror. Então sabe aquela pessoa que tem medo de tudo? Que vive insegura? Ela é o inverso, ela é antagônica àquela pessoa abençoada que não tem medo de nada, né? Que vive com a ausência de medo, como diz a bênção, né? Você vai ter o quê? Prosperidade, segurança e ausência de medo. Mas sem o eterno, ao contrário, farei isto a vós, porei sobre vós o terror. A pessoa vai viver com medo. A tísica e a febre ardente que fazem desesperar e atormentar a alma. Então aqui é um terror que te atormenta tanto fisicamente quanto psicologicamente. Tá? Então você tem tormento físico, porque aqui é febre, a tísica, a febre é físico, e tormento de alma, terror, medo. E semeareis em vão vossa terra, em vão vossa semente, e a comerão vossos inimigos. Aqui eu quero te falar um pouquinho sobre ministérios, né? Porque há líderes de ministérios que caminham conosco, que acompanham nossa paraxá. Sabe você que está semeando? Você está ali fazendo, está ali correndo atrás, você acha que você está edificando as pessoas, você acha que você está fazendo N coisas. Olha o que essa paraxá fala. E semeareis em vão vossa semente. Por quê? Você não está semeando a Torá, você não está vivendo a Torá, você não está plantando Torá para essas pessoas, você não está trazendo essas pessoas para estarem aptas a serem o templo do Eterno, a estarem realmente abençoadas. Você tem medo, de repente, de falar a verdade para as pessoas? De ferir a religião, de ferir a doutrina, de ferir a teologia? Então você é servo da teologia, é servo da religião. Agora, quando você é servo do Eterno, quando você é discípulo de Yeshua, quando você prega a Torá do Eterno, aí você estará dentro das condições para que aquelas bênçãos maravilhosas elas estejam sobre a sua vida e sobre o seu rebanho e sobre as pessoas que caminham com você. Mas enquanto você come imundícia e ensina as pessoas a transgredirem o Shabat e a transgredirem as palavras da aliança do Eterno, semeareis em vão vossa semente e comerão vossos inimigos. Quem que sai ganhando com isso? O adversário da tua alma. Quem que sai ganhando com isso? O inimigo do Eterno. Quem que sai ganhando com isso? A morte, não a vida. Porque está semeando para a morte, está semeando a desgraça, está semeando para a destruição. E as pessoas vivem o quê? Enganadas. Elas acham que não, ok, está tudo beleza. Por quê? Porque eu estou debaixo da minha religião, estou debaixo da minha interpretação da palavra e está tudo certo. Mas não está tudo certo. Tá? Então, olhe para a aliança do Eterno, viva a aliança do Eterno, porque é isso que Yeshua ensinou. Diferente disso, a gente cai naquela malha que o Mashiach diz: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Quando Yeshua fala isso, não existia livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, não haviam os evangelhos. Quando ele falou isso, quando ele ensinou isso, as epístolas de Ravi Shaul, de Paulo, não existiam. Então ele estava falando que você não conhece a Torá, e porque não conhece a Torá, o povo é destruído, o povo perece. Então agora que a gente está entendendo isso, né? Vamos lá, porque tem muito mais aqui nas condições de quem é teimoso, desobediente e está fora e transgredindo a aliança do Eterno. E enviarei a minha ira contra vós. Ah, mas o Senhor me ama. O Senhor te ama, mas o Senhor estará irado com você. Adianta você servir o Eterno e o Eterno estar irado contra você? Enviarei a minha ira contra vós. Você serve o Eterno é contra você e você contra o Eterno. Por quê? Você prega contra a Torá do Eterno. Aí você quer que o Eterno esteja com você? Adianta você montar uma congregação e arrebanhar e reunir centenas, milhares de pessoas e fazer tudo errado.
resolve alguma coisa, né? Não resolve. Nós estamos aqui numa corrida para não perder a coroa, para entrarmos no mundo vindouro, aptos, salvos, como herdeiros da vida eterna. Adianta você pregar 1000 maravilhas para as pessoas e o Eterno te reprovar? Não adianta, tá bom? Então, e sereis derrotados diante de vossos inimigos. E se assenhorearão de vós aqueles que vos odeiam, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Olha só, além de você perder as batalhas, além de você ser derrotado, é pior do que isso. Aqui é o traço do fracasso completo. A pessoa que foge sem ninguém perseguir ela, né? A pessoa que vive realmente o clímax da calamidade, o clímax de uma vida de derrota, né? A pessoa foge sem ninguém perseguir ela, de tão ruim que é a situação dela. E se ainda assim com isto não me ouvirdes, e depois de tudo isso que você vai ouvir aqui nessa paraxá, né, o que você já ouviu, se você ainda assim não entender que você tem que fazer techuvá, que você tem que alinhar a sua vida com as escrituras, que você tem que obedecer o Messias, que você tem que viver de acordo com a palavra, se ainda assim, aí o que vai acontecer? Prosseguirei em castigar-vos com 7 calamidades por causa de vossos 7 pecados. Quer dizer, ainda, você pensa que a tua situação é ruim? Não, ela ainda pode ficar pior, tá? Aí a pessoa fala, ai, mas eu sou crente na minha vida inteira, eu sou crente de berço, eu sou convertido há 20 anos, 30 anos, 40 anos. E não sabe por que o Eterno anda tão distante, né? Eu entendo que o Eterno ele tem muita misericórdia da gente, né? Ele é o nosso Pai de amor. O Eterno é misericordioso. Então, enquanto nós estamos na ignorância, o Eterno vai levar em conta o tempo da ignorância, né? E certamente o Eterno, por sua infinita misericórdia, irá, né, nos resguardar. Mas nós precisamos entender que a vida fora da estrutura da palavra do Eterno é uma vida de fracasso, é uma vida de calamidade, é uma vida sem reconciliação. Então não adianta você pensar que você vai herdar as bênçãos, porque as bênçãos são condicionadas. Existe um se. A paraxá começa com um se. Se você guardar os meus estatutos, os meus preceitos e os meus juízos, se você fizer isso, bênção. E aí a condição, se não fizer, mas eu sou bonzinho, eu creio, não importa, você não faz. Então, se não faz, o que está reservado para você, a promessa para você, é isso que nós estamos lendo aqui na parte das maldições, né? E ainda, se com tudo isso que você está ouvindo, aprendendo, entendendo, né? Se mesmo com tudo isso, se ainda assim com isso não me ouvirdes, aí pior ainda, e quebrarei a altivez de vossa força, e tornarei vossos céus como ferro, e vossa terra como cobre. Quer dizer, a casa cai. Aquela pessoa que vai viver no desânimo, que vai viver em cadeias, em correntes, presa na depressão, presa na opressão, presa na improdutividade, né? Você tem o que sobre a sua cabeça? Céus como ferro, tá? E vossa terra como cobre. Vira um ser humano improdutivo. Aí que você vê tantas doenças na alma da pessoa, tantas pessoas enfermas por dentro. Por quê? Porque elas estão distantes da vida e da aliança de Hashem. Aí a pessoa fala, eu não sei por que eu não consigo vencer a depressão, a opressão. Começa por aí. Porque não tem como. É impossível. A bênção é condicionada. Quer ser abençoado? Torá. Quer ser amaldiçoado? Não dê ouvidos para a Torá. Não dê ouvidos para a Torá, que aí tudo isso vai acontecer com você. E acabar-se-á em vão vossa força, e não dará a vossa terra seu produto. Aí cadê as bênçãos do Eterno? As bênçãos financeiras aqui. E a árvore da terra não dará o seu fruto.
Cadê as bênçãos econômicas? Não tem. E aí, se a pessoa tem a bênção econômica, também ela não tem paz, não tem shalom, né? Ou tem o medo, enfim. Não tem bênção. Você compreende isso? Tem um céu de ferro sobre a cabeça e o solo, um chão de bronze sobre os pés. Entende? Então aquela pessoa que vai semear e o inimigo vai comer o fruto. Que vai fazer alguma coisa e quem vai desfrutar do que a pessoa faz? O inimigo. A pessoa não desfruta de nada. E se andares comigo com teimosia, aí a pessoa fala, não, mas eu sou crente há 20 anos. Mas quando ouve a palavra falando, lembra-te do dia do Shabat, não, isso não me serve. Eu quero coisas que me sirvam. Eu não quero servir o Eterno. Quando ouve a palavra falar constantemente, amados, é muito sério, porque a gente está vendo Parashá, sobre Parashá, falando assim, guarde os mandamentos, não se esqueça dos meus estatutos, observe os meus juízos. É repetidamente a mesma coisa, porque é muito importante. E a pessoa anda com o quê? Com teimosia. Então, se andares comigo com teimosia e não quiserdes ouvir-me, continuarei trazendo sobre vós outras 7 pragas. Já teve 7 calamidades, agora mais 7 pragas. Conforme os vossos pecados, e enviarei entre vós o animal do campo, e vos desfilhará. Sabe aquela pessoa que serve o Eterno? E aí você sabe que a família não é perfeita, a família tem 1000 problemas. Mas você sabe que por amor àquela pessoa, o Eterno guarda os filhos. Por amor, não é por eles, mas é porque você tem uma aliança com o Eterno, e aí por causa da tua aliança, o Eterno preserva a tua descendência. Está vendo que a bênção transborda e recai sobre a tua posteridade? Isso acontece, isso é bíblico. Mas o inverso também acontece. E enviarei entre vós o animal do campo e vos desfilhará. E exterminará os vossos animais e vos reduzirá a pequeno número. Lembra que o abençoado ele cresce, se multiplica? Aqui é o contrário. O amaldiçoado ele é reduzido. Reduzirá a pequeno número. E os vossos caminhos se tornarão desertos. Então, você vai ter uma caminhada que não tem fruto, que não tem produtividade, que não tem o prazer do Eterno, só tem maldição, calamidade e praga. E se com isso não fordes reformados e andares comigo com teimosia, se com tudo isso você ainda não virar e falar assim, agora eu vou fazer techuvá, não vou andar do meu jeito, vou me colocar debaixo da bênção do Eterno, debaixo de uma vida de obediência à palavra. Se com tudo isso você ainda quiser andar, né, com teimosia, verso 24, andarei também eu com teimosia e vos ferirei também eu com 7 calamidades por causa de vossos pecados. Ou seja, aí o Eterno fala, então também você é meu inimigo, também eu sou seu inimigo. Tá entendendo a gravidade da coisa? Aí não adianta você falar que você é crente há 20, 30 anos. Não resolve, não existe congregação, não existe igreja sem a Torá do Eterno. A primeira vez que o Eterno chama o povo dele de igreja é aos pés do Monte Sinai, quando o Eterno desce a Torá para o povo. E aí o povo fala, Senhor, faremos e ouviremos. Então só tem igreja com Torá. Sem Torá não tem igreja. Ah, mas eu sou da igreja do Senhor. Que igreja é essa? A palavra também ela vai classificar 2 igrejas. Uma que é a igreja do Eterno e uma que é a igreja de Satanás, que é aquela que faz o quê? As prostituições, que adultera a palavra, que fala para você lançar por terra a palavra do Eterno, que fala que a palavra do Eterno foi abolida, aquela que se cumpre nas profecias que diz, né, mudarão os tempos e as leis. Então elas mudam os tempos. Ah, não é mais para guardar o Shabat, vou guardar o domingo. Que tempo é esse? Que Páscoa é essa? Que é a Páscoa que, na verdade, é o dia da deusa demônio da fertilidade. Né? Que história é essa de cantata de Natal? Tá? Então, enfim, é a mudança dos tempos. O profeta falou que seria assim, e assim é.
A palavra é fiel e se cumpre. Né? E aí vem e muda as leis. Que o Eterno fala, guarde as minhas leis. Não, as leis foram abolidas. Percebe a gravidade da coisa? Então você tem a igreja do Eterno, que estará debaixo dessas bênçãos que estamos lendo ao início da Paraxá, e você tem a igreja de Satanás. Ela pode ser bonita porque ela te engana. Né? A serpente, ela não conta uma mentira e te engana. Ela conta uma verdade e te conta uma mentira. Né? Te mostra o lado bonito. Fala, você vai ser como o Eterno. Aí Eva vai lá e come a fruta, porque, quero ser como o Eterno. Mas ela está te enganando, é um engodo. Então, é muito interessante, irmãos. É importante a gente compreender a Paraxá para a gente não ficar retido no engano, retido naquilo que não é vida, naquilo que não é verdadeiro. A porta é estreita, que leva para a vida. Né? Mas aquela que leva para a perdição, ela é muito grande. Ela é, às vezes, muito bonita e muito atrativa. E a gente não pode esquecer disso. E trarei sobre vós espada vingadora em vingança do meu pacto. Olha só que coisa, né? O Eterno fez um pacto conosco. Né? E nós temos um pacto que é um pacto de sangue. O Mashiach vem e derrama sua vida no madeiro por nossa causa. E aí a gente acha que não, que tudo bem, eu vou fazer tudo que eu quiser, vou andar conforme a concupiscência do meu coração, vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que a minha religião diz. Esquece a palavra do Eterno. E a pessoa acha que vai estar segura, que tudo vai correr bem. Não, não vai. Infelizmente, a gente tem que... Não está na moda falar isso que a gente fala aqui na Paraxá, mas a gente precisa levar a verdade para vocês. E ele fala assim, e sereis ajuntados dentro das vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Sabe o que é muito interessante? Se você olhar para a história de Israel, Israel passa por tudo isso. Israel é ajuntado nas cidades, é assolado, é perseguido, passa por fome, que tiveram que comer gente. Né? Você vê ali o povo passando uma situação de não ter a chuva, de não ter o produto da terra, e, enfim, da coisa se agravar. Por quê? Porque deixaram entrar a idolatria, deixaram entrar, desculpe, aquilo que é a própria religião da pessoa, e se desviaram do caminho do Eterno, e eles passam por tudo isso também. Então o povo do Eterno, quando se esquece da aliança, quando se afasta de Hashem, ele passa por tudo isso que está sendo descrito aqui. E aí o Eterno fala assim, espada vingadora em vingança do meu pacto, e sereis ajuntados dentro das vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão vosso pão num só forno, e vos entregarão o vosso pão por peso, e comereis, mas não ficareis satisfeitos. Então o Eterno, além de trazer, de quebrar o teu sustento, ele ainda traz a calamidade sobre você. Você vai comer e não vai se fartar. Na liturgia de Shabat, nós lemos toda a liturgia do Shabat, um trecho que diz assim, e comereis e vos fartareis. Ou seja, é uma bênção que atinge o todo. A bênção está no produto da terra que o Eterno faz existir para você, mas a bênção também está em você, né? Você é abençoado pelo Eterno. E se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contra mim com teimosia, eu andarei contra vós com furor de teimosia e vos castigarei também eu com 7 calamidades por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos. Quem conhece a história de Israel sabe que teve reinos que foram reinos de idolatria e de pecado e que aconteceu isso, né? Comeram a carne do próprio filho. E a carne de vossas filhas comereis. Então essa palavra ela se cumpre na história de Israel, quando Israel se desvia dos caminhos de Hashem. E destruirei vossos prédios altos e exterminarei vossas imagens que expondes ao sol,
e lançarei os vossos corpos moribundos sobre os corpos de vossos ídolos, e se enfadará a minha alma de vós. Sabe você aí que anda na idolatria? Não tem jeito para você. Né? Você comprou a briga com o Rei dos Reis. Acabou. Então, idolatria não pode ter espaço no teu coração. Né? Idolatria não é só você ter o ídolo de pau e pedra, não. Tá? De cobre e de bronze, não. Idolatria também envolve as pessoas. Tá? E reduzirei as vossas cidades à solidão, assolarei os vossos santuários e não receberei com vontade os vossos sacrifícios públicos. A pessoa está até fazendo sacrifício para o Eterno, né? Mas o Eterno não recebe. Isso aqui também é um dos assuntos dessa paraxá, que a gente vai falar a respeito de sacrifícios, né? De votos, tá? E eu assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que habitarem nela. E a vós espalharei entre as nações e desembainharei detrás de vós a espada. Isso aqui é a história de Israel. Israel espalhado pelo mundo e aonde vai a espada atrás de Israel, né? Fustigando Israel. E a vós espalhareis, e será a vossa terra assolada e vossas cidades se tornarão arruinadas. Então a terra acalmará a ira do Eterno em todos os dias de sua assolação pelos anos sabáticos que ela não descansou. E vós estareis na terra de vossos inimigos. Então descansará a terra e fará acalmar a ira do Eterno pelos anos sabáticos que esta não descansou. Isso aqui, para quem acompanhou as paraxás passadas, né? A gente viu a respeito do ano do Yovel, do jubileu, e também sobre o descanso da terra, o quanto é importante, né? E você vê que por não deixarem a terra descansar, todas essas assolações da parte do Eterno veio sobre Israel. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também vendo essa paraxá, e fica muito claro, é que não é porque Israel é Israel que a coisa é diferente, não, tá? O Eterno não poupou Israel por ter pecado, não poupou Israel dessas desgraças, das calamidades e dessas maldições, porque é Israel, porque é meu povo. Não, o Eterno não faz isso. Então também não pense que, mas é porque eu sou crente de tal lugar. Não pense que você vai ser poupado por isso, no que não vai. Não tem conversa, tá? Israel, que Israel não foi poupado, né? Imagina você, se o Eterno vai te poupar porque você é de denominação A, B ou C, não vai. Então cumpra a Torá, viva a Torá, porque não tem jeito. Ou faz a techuvá e entra pelas portas, ou está de fora. E aos que ficarem de vós, porei desalento em seus corações, na terra de seus inimigos, e os perseguirá o ruído de uma folha agitada. Quer dizer, qualquer coisa que uma folha agitada no vento, você vai falar, lá vem problema. É perseguição em cima de perseguição. E fugirão como quem foge da espada e cairão sem que haja perseguidor. Olha que situação das piores possíveis, né? Aí vira aquela síndrome da vítima, né? Porque de fato é uma vítima, mas isso é uma coisa que o Eterno, uma assolação do Eterno no coração da pessoa. E tropeçarão uns sobre os outros como se fugissem de diante da espada, sem que haja perseguidor, e não haverá para vós erguimento diante de vossos inimigos. E vós perdereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. E os que ficarem de vós definharão pelas suas iniquidades nas terras de vossos inimigos. Também pelas iniquidades de seus pais definharão com eles. E confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais pela sua falsidade que cometeram contra mim e também pelo que andaram contra mim com teimosia. Irmãos, é muito certo nessa paraxá, muito importante quando o Eterno fala, né, no verso 14, né, e se não me ouvirdes, se você não der ouvidos,
o dano é seu, né? A gente bate nessa tecla, não é com um dedo de acusação, um olhar de acusação. É porque isso é uma forma de alertar, é uma forma de livrar você do problema. É uma forma de livrar você do mal. Eu não quero fazer aqui uma comparação de, aqui na nossa congregação, nós somos abençoados porque guardamos a Torá e você é amaldiçoado aí na sua, porque você nega a Torá do Eterno. Não, não é por isso. Porque isso aqui é uma forma de salvar você, de livrar você das calamidades, é te ensinando, né? Então a gente tem que entender que há um condicionante, né? Que há uma importância grandiosíssima entre ouvir, né? Isso é muito importante. Dê ouvidos para a palavra do Eterno. Coloca o teu coração, empenha a tua força, a tua vontade em fazer aquilo que é correto. É necessário que você siga assim. Tantas pessoas, né, que caminham conosco, que chegam de tantos lugares, as pessoas chegam e falam assim, vai ser difícil, mas a pessoa vai fazer. Aí quando ela começa a fazer, quando ela empenha o coração e a vida dela, aí ela descobre que não tinha nada difícil, que era simples, que era fácil, que era tranquilo, né? Mas a pessoa, ela tem a disposição de obedecer. Então começa por aí, começa primeiro em ouvir, se ouvirdes. Então começa a dar ouvido, você está ouvindo? Começa, puxa mesmo, é importante eu fazer, sabe? Independente da tua percepção religiosa, né? Começa a cumprir a palavra do Eterno, começa a tirar o ídolo da sua vida, começa a tirar a idolatria da sua vida, começa a estabelecer aquilo que é puro, aquilo que é santo, né? Começa a aplainar os caminhos. Não olha para mezuzá na porta de um judeu olhando, porque a religião não é a religião, não. É cumprimento da palavra, cumprimento das escrituras, né? Não é porque nasceu num berço de uma casa com origem africana ou indiana, né? Ou asiático, mongol, né? Ou porque veio de um berço chinês, japonês, não. É porque a aliança do Eterno, ela garante a tua bênção. A aliança do Eterno, ela garante a amizade, a reconciliação entre você e o Eterno. E isso é reconhecer Yeshua. Quando você reconhece Yeshua, você entende, poxa, Yeshua falou, cumpra os mandamentos. Aí você, eu sou discípulo de Yeshua, eu vou cumprir os mandamentos. Eu vou ouvir a voz do Mestre. Então, também a palavra fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Agora, quem não conhece a voz do pastor, faz o que quer, vive como quer. O pastor falou, cumpre os mandamentos. Mas você não cumpre. Então, você não conhece a voz do pastor. Então, começa por aí. Verso 16, deixa eu ver, nós lemos do 16 até o 42, ele vai então falar sobre essas calamidades, né, do Eterno. Ele vai retratar todos esses pontos aí. A gente vai pular agora então, não vamos pular não, que tem um assunto bem legal também. Vamos lá, fala assim, e a terra será abandonada por eles, isso já se cumpriu, e acalmará a ira do Eterno pelos anos sabáticos, na sua desolação por causa deles. E eles espiarão pelas suas iniquidades. Então você que não conhece a história do povo de Israel, mas sabe que o povo saiu da terra de Israel, e que se espalhou pelo mundo, que aí se cumpre a profecia de Efraim, e que N coisas vão acontecendo, já sabe que é porque Israel pecou, porque Israel abandonou a Torá. E é muito certo dizer que se Israel não tivesse abandonado a Torá, isso não teria acontecido. Mas também, tudo isso acontece com eles porque o Eterno quebra os ramos naturais a fim de que a salvação, né, de Yeshua seja levada para todos os povos da terra, tá bom? Mas está tudo aqui dentro das condições. Cumpriu a condição, está abençoado. Descumpriu a condição, está amaldiçoado, tá bom? E aí ele fala assim, também mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, porque o Eterno não está rejeitando Israel, tá? E não me enfadarei deles para consumi-los, tá? E violar a minha aliança com eles, porque agora tem uma diferença, porque a aliança, ela tem dois lados. Israel descumpre a aliança
e é castigado. Mas também o Eterno fez uma aliança com Israel que é perpétua. Então isso também quebra aquela teoria, aquela teologia cristã, né, da substituição, falando que Israel não é mais o povo do Eterno, que agora é a igreja cristã, que é a igreja dos massacres, a igreja das cruzadas, que diz que queimou bruxa, mas queimou as mulheres judias, né? Essa que é a grande meretriz, né? Que faz tudo o contrário, que cumpre as profecias, dizendo que a palavra do Eterno caiu por terra, que muda os tempos e as leis. Ela também vem para dizer que agora Israel foi rejeitado pelo Eterno, né? Mas o Eterno está dizendo aqui, ó, não os rejeitarei. Por quê? Porque não para não violar a minha aliança com eles. Porque o Eterno tem uma aliança com Israel e ele não viola. Tá? Então, Israel está rejeitado? Não. Israel foi quebrado para enxertar aquele que não era. Né? Então, Ravi Shaul também vai lá em Romanos 11 e fala, olha, não se gloriem contra eles. Por quê? Porque se o Eterno quebrou eles, que são os ramos naturais, imagina você. Né? Então, toda essa conversa aqui da Parashá é para você entender. Imagina você, que não é Israel, se você não andar nos preceitos da Torá. Né? Se o Eterno vai lá e castiga Israel, quanto mais você. Tá? Vamos lá, violar a minha aliança com eles, porque eu sou Eterno, seu Elohim, e me recordarei por amor deles da aliança dos primeiros, a quem tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o seu Elohim. Eu sou Eterno. Então o Eterno nunca esquecerá da aliança que fez com Israel. Né? Por isso, para quem conhece um panorama das Escrituras, vai lembrar que por isso, mesmo depois dos cativeiros, da desolação, de serem espalhados pelo mundo, mesmo assim o Eterno fala, vou ajuntá-los de novo. Né? Vou reunir de novo e as nações não irão retê-los. Vou olhar para eles, vou me lembrar da aliança que fiz com eles, porque o Eterno não rejeitará Israel, nunca, em nenhum momento. Tá? Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai por meio de Moisés. São estatutos eternos. Agora nós vamos pular aqui para o capítulo 27, verso 29. Não, vamos ler o comecinho aqui também, porque aqui é onde fala dos votos, né? Falou o Eterno a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer um voto para oferecer preço de almas ao Eterno, e aqui, a Parashá, aqui a Torá vai explicar qual é o valor de um homem, né, diante do Eterno, qual é o valor de uma mulher, de um jovem, de uma criança, e se você fizer o voto, você tem que cumprir o voto, tá? Por isso que eu olho para essa história de campanha, não faça isso, por favor, né? Te acontece um problema, você não vai poder ir, não faz esse negócio não, né? Provérbios 3, verso 9, diz que você tem que honrar o Eterno com os teus bens. Então essa Parashá vai falar assim, olha, você que está fazendo um voto, está honrando o Eterno, é um voto porque você quer uma bênção do Eterno, ou você está agradecendo o Eterno, cumpre o voto. E aqui na Parashá vai falar assim, você quer entregar a tua casa para o Eterno como um voto? Tudo bem, a regra é assim, 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 porque existem as regras da terra. Você que quer entregar um campo que você comprou numa negociação, entrega, então funciona assim, 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 assim. Pode fazer? Podia fazer? Podia, tá? Sem problema nenhum. Mas nós temos lá, né, em Deuteronômio, Deuteronômio 23, 23, se eu não estou enganado, o seguinte, que porém, né, se abstenha de fazer o voto, de ficar votando as coisas, fazendo votos. Por quê? Porque se você faz um voto e você não cumpre, com toda a boa intenção do teu coração, é pecado. Mas se você não votar nada, não fizer voto nenhum, tem problema. Você não vai se achar pecado em você. Então, é muito legal essa questão do voto, é muito legal. Você pode fazer o voto, mas tome cuidado.
Seja razoável para você não ser pego em pecado, porque está fazendo uma coisa que você não cumpre. Você está empenhando a tua palavra para o eterno, né? Se você quiser falhar com alguém, quer falhar com o banco vai lá e te cobra os juros. Não tem problema nenhum. Agora, se você vai falhar com o eterno, né? Então não corre esse risco, né? Então você vai fazer um voto para o eterno, tenha tudo ali na tua mão, ali assim, ó, Senhor, está aqui, ó, eu vou fazer uma oferta voluntária, né? Eu vou fazer um voto de fazer tal coisa. Garante tudo primeiro, né? Seja um homem sensato, tenha sensatez para você não, para que não se encontre delito em você, para que não se ache pecado em você, né? Aqui nessa paraxá temos um ponto que eu acho muito interessante, capítulo 27, verso 29, que diz assim: toda a consagração para pagar o resgate da avaliação da pessoa condenada à morte não poderá ser feita. A pessoa será morta. Então a Torá está falando assim, você tem aqui uma pessoa que foi condenada à morte. Porque a Torá ela fala assim, olha, quando nasceu um filho primogênito e quando nasceu um primogênito dos seus animais, você pode pagar o resgate por eles, né? E deve pagar o resgate por ele, e o valor vai ser assim, assim. Paga o resgate e ok, tá tudo ok. Agora, toda a consagração para pagar o resgate da avaliação da pessoa condenada à morte não existe. Tá lá uma pessoa condenada à morte, aí chega alguém e fala assim, não, eu vou resgatar a pessoa. Não existe isso. Não poderá ser feita. Não tem resgate. A pessoa será morta. Quando nós olhamos lá para o que diz, né, o apóstolo Yohanan, né, João, ele fala assim, se alguém pecar, ore, né, por essa pessoa que pecou. Mas se for um pecado para a morte, por esse eu não digo nem que você ore. Não tem jeito. Né? O que é pecado para a morte? Vamos falar de um que é bem comum, que a gente conhece bastante e que anda acontecendo muito. O adultério. O adultério é um pecado para a morte. Se a pessoa, o adúltero e a adúltera tem que ser apedrejados e morrer. Então, tá aqui uma pessoa que foi pega num delito de morte. Aí vem alguém e fala assim, não, eu vou pagar o resgate da pessoa condenada à morte. Não tem resgate. Não tem o que fazer. Né? Aí a pessoa vai perguntar o seguinte, Renato, tá bom, a pessoa tá lá no mundão, vivendo uma vida sem a Torá, e adulterou já, tá no 7º casamento, e no 7º ainda tá traindo a esposa, tá adulterando. Aí essa pessoa, ela vai, né, reconhece Yeshua, tá? Passa a viver uma vida de acordo com a Torá, essa pessoa reconhece Yeshua, vira um discípulo de Yeshua, né? E agora? Como é que faz com essa pessoa? O que ela fez na vida sem Yeshua, né, vai ser perdoado, porque essa pessoa vai agora fazer a Tevilá, vai se batizar, vai nascer de novo. Vai nascer de novo e ser uma nova criatura. Então essa nova criatura, Yeshua riscou a cédula que era contra ela. Então não tem mais condenação para ela. Agora, imagina que essa pessoa aí, né, que teve o perdão dos seus pecados, agora reconheceu Yeshua, agora foi consagrada para o eterno, né? E como a gente entende, né, o sangue, o sacrifício de Yeshua o redimiu dos seus pecados. Essa pessoa agora conhece a Torá do Eterno, a palavra do Eterno. Essa pessoa passou a ser participante dos dons celestiais, né? Das virtudes do Espírito Santo. E agora essa pessoa vai lá e cai em adultério de novo. E agora? O que acontece com essa pessoa? Não tem solução para essa pessoa, tá? Não tem resgate para ela mais. Aí Ravi Shaul vai, né? Você vai ler isso em Hebreus. Ele vai falar assim, olha, aqueles que conheceram, né, a salvação de Yeshua, a boa palavra do Senhor, e foram participantes dos dons, isso e aquilo, e caíram, é impossível renovar eles para arrependimento.
Ou seja, sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem salvação. É impossível, ele fala impossível renovar para arrependimento, acabou. Não tem como. Aí ele fala, eles pegaram Yeshua e expuseram Yeshua à ignomínia, fizeram Yeshua uma coisa sem valor nenhum, fizeram de Yeshua uma piada, né? Fizeram de Yeshua uma coisa vergonhosa, uma vergonha. Não tem jeito. É impossível renovar eles para arrependimento. Acabou, é impossível resolver. Entende? Então isso está harmônico com a Torá, né? Não tem resgate, não poderá ser feito. A pessoa será morta. Ah, Senhor, mas a pessoa será morta. Ponto final. A Torá fala isso. Rav Shaul fala a mesma coisa. Você, né, foi perdoado dos pecados, foi redimido, você foi participante dos dons, você conhece a boa palavra e pecou, acabou, não tem jeito. Né? Aí vem o apóstolo João e fala, ó, se alguém pecar, né, que a gente está aqui sujeito ao pecado, se alguém pecar, ora por essa pessoa, né, para o Eterno restaurar e tal, mas se for um pecado para a morte, não digo nem que ore. Ou seja, e aqui também, se é uma pessoa condenada à morte, não poderá ser feito o resgate. A pessoa será morta, não tem jeito. Então você que está aí, né, conhece a palavra, que está caminhando e está desviando o olhar para as coisas ruins, pensa direito, né? Pensa direitinho no que está acontecendo com a tua vida, porque se você pecar um pecado para a morte, acabou, não tem conversa. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Torá que está dizendo, é o apóstolo João, Rav Yohanan, que está dizendo isso, tá? Na Brit Hadashah, e Rav Shaul. Você entendeu? Então eu estou pegando aqui, eu não estou te dando uma percepção minha, eu estou pegando, embasando você com a Torá, com as epístolas de Rav Shaul, né? E com a palavra do apóstolo Yohanan. Então é assim. Então, amados, essa história, né, de eu pequei, o cair é do homem, o levantar é do Eterno. Não. Você tem que manter a sua vida em santidade, viver em consagração, em santidade, e não entregar os seus membros para o pecado, porque a condenação vem, o preço para pagar vem. Se fizer isso, estará expondo Yeshua ao ridículo. Imagina o que é isso, você expor o Mashiach, que tanto te amou, que morreu no teu lugar, né? E depois de tudo isso, você expor ele ao ridículo. Estaria fazendo isso. Tem jeito para isso? Não tem jeito. Então, por exemplo, vem lá aquela pessoa que viveu no pecado e tudo mais, aí essa pessoa não sabia, né? Não conhecia a palavra, achava que era só um problema de moralidade social, não sabia que isso era uma regra divina, que assim são as leis do Eterno. Aí a pessoa vai, se arrepende, dá frutos dignos de arrependimento, se converte, a pessoa vai, vira um discípulo de Yeshua, consagra a vida dela, nasceu de novo, ela vai caminhar conosco, né? A conta dela zerou, não tem pecado sobre ela, vamos caminhar. E com certeza a salvação de Hashem vai estar sobre a vida dela. Agora, tá lá um irmão da nossa congregação, congregando com a gente, tal, e aí vai lá e trai a esposa e adultera, adulterou, né? Pecado de adultério, pecado para a morte. A gente nem vai orar por ele, não vai orar. Falar, meu amigo, você estava aqui levantando a Torá com a gente, você estava aqui indo compor o nosso minyan, estava lá abrindo o nosso Aron, você estava aqui tocando nas santidades da nossa congregação, aí você vai e adultera, vai e comete um pecado para a morte, acabou, não tem mais o que fazer para você. Então por isso nós precisamos falar sobre isso e ensinar sobre isso adequadamente. Não é à toa que muitas congregações de diversas religiões aí fora, né, vivem essa calamidade. Da pessoa, da mulher trair o marido, do marido trair a esposa, aí junta lá, não, vamos orar, não tem jeito, não existe isso,
Não pode fazer isso, você vai destruir a sua vida. Aí vem o ensinamento do Mashiach e fala de forma direta e simples, né? Aquele que casar com a adúltera se tornará adúltero, e adúltero não entra no reino. Adúltero não tem parte no reino. Adúltero não tem parte com o eterno. Adúltero está fora da aliança, né? Nas paraxás passadas a gente estava vendo, o eterno não aceita sacrifício defeituoso, né? Então se mantém em santidade. E aí Yeshua fala, se tornará adúltero. Acabou. Aí por que adianta a pessoa andar com a Bíblia embaixo do braço e daqui a pouco dentro da própria instituição religiosa acontece inúmeros casos como esse, e as pessoas não ensinam, não explicam, porque elas querem fazer média com o mundo, média com os homens, né? Porque vai tocar na vida de alguém, na vida pregressa de alguém aí que andou errado. E tem que tocar. Mas a partir de agora, você entendeu a palavra, não conhecia a palavra, entendeu? Se converta, se arrependa e vá andar corretamente. Essa paraxá, ela basicamente fala sobre isso. Ela te condiciona, se você andar nos estatutos, se você andar de acordo com o caminho da Torá, bênçãos. Bênçãos maravilhosas recairão sobre você. A própria presença do Eterno vai andar com você. Isso é maravilhoso. Mas se não der ouvidos, se andar com teimosia, né? Se andar fora, maldições e calamidades e pragas vão recair sobre você. E se tiver uma situação de morte, né? Não pensa que você que vão pagar o resgate, não, porque não poderá ser feita o que? A oferta, a consagração para o resgate da pessoa condenada. Essa pessoa será morta. Então vivam em santidade, amados. Entendam que a coisa é séria, a porta é estreita e são poucos os que passam por ela. Temos que entender isso, essa é a nossa realidade, essa é a nossa Torá. E esses são os critérios de santidade do Eterno. Não tem como falar nada diferente disso, tá bom? Tudo isso aí eu quero compartilhar com vocês em amor e desejo a todos vocês que vão ver esse vídeo, né? E até aqueles que têm andado fora, né, dos caminhos e fora daquilo que é a nossa verdade, né? Que vocês olhem para o alvo, né? Consertem os caminhos tortuosos de vocês e vivam o caminho da Teshuvá, né? Consertem as coisas, restaurem aí a tua vertical com o Eterno e vivam esse caminho de restauração, de retorno, tá bom? Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua, um abraço imenso para vocês, Shabbat acabando, e que o Eterno nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de alegria, cheia da Shalom, que você possa recostar a tua cabeça e dormir tranquilo, né? Sem o medo da calamidade, sem o medo dos problemas, com a ausência do medo e com muita Shalom na sua vida e na sua casa. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua.